Oi, Mariana, tudo bem? Luísa, cadê a câmera de vocês? Meninas, me ajudem aqui a relembrar, porque eu perdi onde eu anotei. A gente terminou o nosso livro de história? Sim. Terminou, aí você falou que não ia passar tarefa porque já pegar o Isso. nível 3. Então foi isso mesmo, né? Ah, então eu Aham. tô certinha, não tô doida não. Outra coisa, todo mundo tá com 100% na sondagem, tá? 100% todo mundo? Acertaram todas as questões, Hum, tá bom? Vocês fizeram a tarefinha direitinho, parabéns. ok. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Tá carregando, agora abre. Assim que vocês verem, vocês me avisam. Só teve uma pessoa que não fez a sondagem do 8º ano, mas também não está presente na aula agora. Esse livro, gente, ele é dividido em 2 capítulos. Nós vamos dar uma aceleradinha nessa unidade, porque a gente tem mais um capítulo para estudar. Como a gente está no início de final, começa outubro, depois de amanhã, nós vamos dar uma acelerada boa para a gente encerrar, começar logo o livro 4 e a gente conseguir concluir todos, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó, a gente vai estudar o Brasil, né? O primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. Isso aqui acaba sendo uma revisão do que vocês viram lá no 5º ano. Vocês lembram disso? Brasil Colônia? Quem tem uma vaga lembrança? Quem não tem lembrança nenhuma? Tia, não lembro nada disso. Lembro nada. Eu Nada, lembro desse nada. nome, mas nada. Tá bom, então. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos dividir, vamos estudar juntos, eu vou ver se eu monto slides para vocês também, que eu acho que dá pra gente dar uma aceleradinha. Então, vamos relembrar, né? Primeira coisa, né? Primeiro reinado e segundo reinado é justamente a coroa portuguesa no Brasil. A gente viu que ela se instalou aqui no Brasil, né? E qual o motivo pelo qual o rei de Portugal veio para cá. Então a gente vai estudar como que foi isso, né? Então, é claro que teve alguns conflitos, como. Ups, ups, ups. Aí. É claro que teve alguns conflitos, como guerras de independência, a organização do império. A gente viu que o primeiro império, Dom João veio com a família para cá, e aí ele teve que retornar a Portugal, e ficou o filho dele, o príncipe Dom Pedro. Então vamos lá. O capítulo 1 começa assim: o primeiro reinado e o período regencial. Acompanhem comigo aí no livro de vocês. Todos vocês estão com o livro? Não? Tá não, Luiz? É porque eu não tô em casa, eu tô na casa da minha tia. Aí deu pra Hum. trazer livro, mas eu vou comprando pelo celular. Quando passar a tarefa, acho que eu vou estar com o livro, eu faço a tarefa que você vai passar. Tá, aí você anota, tá? Aham. Então vamos lá. Seja bem-vinda, Mirella. Então, ó. Então, o processo de independência, né? Nós vimos o processo de independência das ex-colônias espanholas e inglesas. A gente viu que esse processo de independência delas foram à base de conflitos, né? Teve um pouco também de resistência das metrópoles, que queriam romper, né, com esses laços coloniais. E agora a gente vai estudar como que foi a independência do Brasil. A independência do Brasil, eu gostaria que vocês marcassem esse parágrafo aqui, ó. Ela é descrita como resultado
do processo rápido e elitista, limitando-a ao papel de Dom Pedro e o grito independência ou morte. Essa visão ela restringe o real entendimento de como se formou o Estado brasileiro após ele se tornar um império. Então é preciso a gente compreender como que o povo brasileiro reagiu a esse sistema político, como que foi as instabilidades enfrentadas por Dom Pedro I e pelos seus governos regenciais, tá? Daniel, é livro 3, viu? Então vamos entender as guerras de independência. A proclamação da independência, que foi feita em 7 de setembro no ano de 1822, foi o primeiro passo para a ruptura do Brasil, né, entre Brasil e Portugal. O que acontecia, né? É claro que tinha um caminho a ser percorrido para que todo esse processo acontecesse. Então, para a gente entender isso, vamos acompanhar o que o próprio livro diz. O livro fala assim: para começar, então, era preciso que a independência fosse reconhecida em todo o território brasileiro, o que não ocorreu de imediato. Apenas as regiões que se envolveram diretamente com o fato, que era Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, reconheceram a independência. As províncias que representavam maior parte, que apresentaram maior resistência foram a Bahia, província de Cisplatina, Grão-Pará, Piauí e Maranhão. A Bahia e o Grão-Pará contavam com um significativo número de comerciantes que eram aliados aos portugueses. Nessas regiões, a mobilização popular teve grande importância. Na Bahia, destacou a participação de povos escravizados que viviam na cidade de Salvador e acreditavam que o rompimento com Portugal levaria ao fim da escravidão, algo que ocorreu apenas com o fim do século XIX, então, ou seja, não aconteceu de imediato. O livro de vocês vai trazer aí, onde aconteceu as principais guerras da independência. No ano de 1823, a gente tem lá no Belém os confrontos que aconteceu Grão-Pará, Belém, Aí a gente tem São Luís, Piauí, tá? O mapa de vocês traz a seguinte legenda, províncias que houve maior resistência para a independência. Vocês estão vendo aqui? Aí tem, a expulsão das tropas portuguesas em Cisplatina. Aqui na Bahia, em Vitória, Salvador, 1823. Então tá aí os principais lugares. A luta pela independência teve participação de algumas mulheres também. O livro de vocês traz isso aí. Como que foi o reconhecimento externo da independência? Então, outro desafio que eles enfrentaram, então, primeira coisa. O primeiro desafio enfrentado foi que todo o Brasil reconhecesse a independência de Brasil e Portugal. Essas províncias eram aquelas províncias que acreditavam que esse rompimento com Portugal não era uma boa ideia, tá? Inclusive, alguns escravos defendiam o fato de continuarem pertencentes a Portugal porque achavam que Portugal defenderia o fim da escravidão. É claro que isso só aconteceu lá no século XIX, não no século XVIII ainda. Então, agora a gente vai ver quais foram os desafios enfrentados no processo de independência, quem era a favor, quem não era, e por que não era a favor da independência. E o livro continua trazendo que outro desafio que Dom Pedro enfrentou foi o reconhecimento da independência por outros estados. Então, o Brasil ele dependia muito da exportação de produtos agrícolas e o rompimento das relações políticas com países europeus ia afetar muito a economia brasileira. Então, coloca aí. Outro ponto de conflito é o reconhecimento como que fala, gente? Quando eu falo assim que eu quero afetar algo, me ajuda, fugiu a palavra? No caso, outro ponto importante e difícil que Dom Pedro teria que enfrentar seria a questão de
a independência do Brasil atingir a economia brasileira. Pronto, fica melhor. Atingir a economia brasileira. Por quê? Porque o Brasil tinha relação comercial com vários países da Europa, inclusive Portugal e Inglaterra, os principais, tá? Então, o primeiro estado, ele reconheceu a independência brasileira, né? O primeiro estado que reconheceu essa independência foi os Estados Unidos. A decisão estava relacionada à doutrina Moore, no ano de 1823, que era adotada pelo presidente James Moore, no ano de 1758 a 1831, que ele regeu os Estados Unidos. Ele governou o país, né, entre esses anos aí, ó, de 1817 a 1825, ele defendia a liberdade de todos os países americanos contra tentativas de recolonização. Então, ele foi o primeiro a reconhecer a independência do Brasil. Portugal, por sua vez, reconheceu a independência brasileira no ano de 1825. Então, os portugueses eles fizeram algumas exigências, como a cobrança de uma taxa alfandegária igual à cobrada dos ingleses e o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, tá? Para pagar a indenização ao Brasil, então, ele recorreu ao empréstimo com a Inglaterra. E com isso, gente, a Inglaterra também fez as suas próprias exigências. Então, os ingleses eles solicitaram a renovação do Tratado de Comércio de 1810, com vantagens alfandegárias para garantir o acesso ao mercado consumidor brasileiro. Além disso, ficou definido que o comércio atlântico de escravizados seria extinto até o ano de 1830, e aí é uma coisa que não aconteceu de imediato. E por outro lado, as ex-colônias espanholas também eram recém-independentes, viram esse processo de independência brasileira com descrédito. Então adotaram uma monarquia, a coroação do príncipe herdeiro da coroa portuguesa, e isso tudo gerou entre eles uma desconfiança. Então esse desconforto na região de Platina começou a aumentar. Dom João VI, ele invadiu a província de Cisplatina no ano de 1816. Gente, a província de Cisplatina, vamos voltar no mapa, ela ficava aqui, ó, no sul, tá? Tá vendo aqui? No sul do país. Até então, essa região, ela era colonizada por espanhóis, tá bom? Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Sim, tá entendendo? Então vamos voltar lá. Dom João VI, então, ele invade a província de Cisplatina no ano de 1816 e ele toma todo o controle da região, né? E esse controle foi então mantido por Dom Pedro I e aí gerou a apreensão daqueles que acreditavam que isso representaria uma política expansionista e poderia causar o processo de recolonização. Então, aqueles que foram contrários acabaram sendo presos, tá? Quero que vocês façam essas primeiras atividades do capítulo, só para introduzir mesmo no assunto. Então, marquem aí, por favor, páginas 5 e 6 e 7, tá? Aí a gente tem a primeira organização do Império Brasileiro, como que foi organizado? Então, desde a independência, teve 3 grupos políticos importantes, que eram centralizados, né? O primeiro foi o Partido Português, que era formado por comerciantes militares portugueses. Esses eram conservadores e defendiam a monarquia centralizadora. Daí a gente tem os liberais moderados, que eram os membros do antigo Partido Brasileiro e tinham uma postura moderada. O grupo defendia a limitação do poder ao rei por meio de uma reconstituição de caráter liberal. Era liderado pelos irmãos Andrada, José Bonifácio, Antônio Carlos e Marfim Francisco. Daí a gente tem, por último, os liberais radicais, que tinham uma postura radical que defendia a limitação do poder do imperador e a maior autonomia das províncias. Então, era portanto, uma descentralização do poder político, era o que eles defendiam. Eles denominavam federalismo, a ideia deles, e além disso, muitos desses liberais radicais, eles eram republicanos, tá? Então, aí tem a organização dos 3 grupos políticos da época no primeiro reinado.
E para consolidar a formação do Estado brasileiro, Dom Pedro, então, ele convoca uma comissão, ele faz uma reunião para intitular a primeira Constituição. A diferença entre esses grupos políticos ficou muito clara durante as discussões na reunião e na elaboração da carta, né, que mostrava que a formação do Estado brasileiro não seria, de hipótese alguma, uma tarefa fácil de ser feita. Então, a Assembleia Constituinte, realizada no ano de 1823, e a noite de agonia, vai tratar então o que essa Assembleia trouxe, quais os trabalhos que foram feitos para a intitulação da Carta, que seria a primeira Constituição brasileira, e o que eles conseguiram chegar com essas discussões. Então, vamos acompanhar comigo. Em maio de 1823, a Assembleia começou os trabalhos de elaborar essa Carta Constitucional. Então, eles participaram, todos os representantes das províncias, os eleitos, tá? Aqueles que eram elegidos por isso. A tendência, então, orientou essas discussões, ela foi descentralizadora. E por quê? Porque as diferenças de ideias eram muito grandes e existia aí um consenso em relação à necessidade de limitar o poder do rei e garantir a autonomia das províncias. Daí, gente, a cerimônia de coroação do imperador não foram bem vistas por parte dos políticos que perceberam essa postura autoritária do monarca. A desconfiança começou a ocorrer, né, dentro do discurso de Dom Pedro I, que afirma e defendia a Constituição desde que fosse digna do Brasil e dele próprio. Então, ele deixou claro que as condições para a aceitação da Carta Constitucional era a centralização dos poderes em suas mãos, e isso contrariou os desejos dos liberais que dominavam a parte constituinte, tá? O projeto, então, de Constituição, redigido por Antônio Carlos Andrada, foi apresentado em setembro desse mesmo ano, e uma das determinações significativas era a limitação de estrangeiros na política. Qual era o objetivo, né? Limitar a participação dos portugueses, que representava para muitos a manutenção das forças políticas vigentes durante o período colonial, ou seja, limitar a ação dos portugueses para que então o Brasil ele caminhasse totalmente independente, que ele não dependesse completamente de pessoas portuguesas, né? Claro que levariam para si a sua própria vontade de defender seu próprio país. Então, foi sugerida, gente, a adoção da tripartição de poderes. O que seria isso? Dividir a Constituição em 3 poderes representativos, que seria o legislativo, o executivo e o judiciário. Qual era a importância de cada um? O legislativo tinha que ser formado pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, e o poder do imperador ficava limitado às funções estabelecidas pela Constituição. O voto ele era censitário, ou seja, apenas poderiam votar ou se candidatar aqueles que possuíam uma renda estabelecida pela Constituição. Para limitar o acesso, né, de latifundiários à vida política, a renda era medida a partir dos alqueires plantados de mandioca. Tal determinação fez com que esse projeto ficasse conhecido como Constituição da Mandioca, tá? Então, por que ele tinha o nome Constituição da Mandioca? Porque o povo tinha que mostrar a sua renda em base de quantos alqueires de mandiocas plantados eles tinham. Dom Pedro, então, ficou bem contrariado com essas limitações que foi imposta, né, na proposta constitucional e pela exclusão dos portugueses da vida política. E no dia 12 de novembro de 1823, o imperador mandou tropas para o local onde estava reunida a Assembleia, e o objetivo dele era expulsar todos os deputados e pôr fim à Constituição. Então, as principais lideranças da Assembleia, como os irmãos Andrada, José Bonifácio, Antônio Carlos e Marfim Francisco, foram presas e deportadas para a Europa. O episódio que teve a resistência dos deputados que se negaram a abandonar a Assembleia e a prisão das lideranças políticas ficou conhecido como a Noite da Agonia, tá? Aqui tem uma imagem dos irmãos, eles eram europeus, tá bom?
José Bonifácio, Antônio Carlos e Marfim Francisco. E aí, então, após essa prisão e essa noite da agonia, com a prisão e exportação, né, mandaram para fora todos esses líderes constituintes, eles constituem, faz uma nova constituição no ano seguinte, no ano de 1824. Então, após a Assembleia ter sido fechada, o imperador ele assumiu a responsabilidade de elaborar a Constituição brasileira. Então, ele convoca uma comissão que recebeu o nome de Conselho de Estado e todos os participantes foram escolhidos por Dom Pedro, gente. Agora, nenhum outro constituinte, nenhum outro representante da Constituição não foi escolhido, não estaria presente se ele não escolhesse. E no dia 25 de março de 1824, a primeira Constituição foi outorgada e foi imposta pelo imperador. Meninos, marque isso aí, porque isso é importante. O ano, dia e ano da data da primeira Constituição brasileira, criada pelo imperador Dom Pedro I. O texto da Constituição combinava com os elementos da política liberal, com medidas centralizadoras, mantendo a tripartição de poderes do jeito que a gente viu lá, o executivo, o legislativo e o judiciário, mas garantia a manutenção do governo monárquico, ainda mais centralizador ainda, com a criação do poder moderador, tá? Aqui é uma imagem de como que foi a capa da Constituição no Império do Brasil no ano de 1824 e a Constituição que foi outorgada, ou seja, escrita por Dom Pedro I. Tá? Então, gente, uma coisa de a gente entender. As constituições legitimadas, né, elas acontecem de duas formas. Quando a gente fala promulgada, é quando ela é elaborada e aprovada por uma Assembleia Constituinte, por meio de eleição. Quando a gente fala outorgada, é quando ela é elaborada por pessoas escolhidas pelo governo, tá? E também pelo responsável, também é responsável pela aprovação do projeto final. Então, é o próprio governo que decide. Então, tem essa diferença. Constituição de 1824, tá aí. A primeira coisa era a divisão dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. A coroa tinha que estar aí, ó, para representar. Outra coisa, os cargos eram vitalícios, ou seja, duravam a vida inteira, tá? Então, os senadores tinham cargo vitalício nessa Constituição, era até quando morresse, tá? Ela tinha um Conselho de Estado, onde o imperador tinha o poder de nomear 10 conselheiros vitalícios também, para participar, para tomar todas as decisões de administração do império, e ela tinha um sistema eleitoral. O sistema eleitoral era eleições indiretas para cargos de legislativo, então os eleitores escolhiam um corpo eleitoral, né, que por sua vez escolhia os nomes que eram entregues para a decisão do imperador. O voto era censitário. O que seria isso? Era uma concessão de voto aos indivíduos que tinham uma condição econômica satisfatória. Quem não tivesse uma condição econômica satisfatória não poderia votar. A gente viu anteriormente que eles tinham que provar quantos alqueires eles tinham de mandiocas plantados para provar que eles tinham condição financeira boa para isso. Por último, o catolicismo tinha que ser reconhecido como religião oficial, tá? Tá aí. Marquem também essa página da questão 6 como tarefinha para vocês fazerem. Então, vocês vão ter aí do número 1 ao 6, página 12, para fazer a tarefinha, tá bom? Meninos, a política ela era indigenista do Império. O que seria isso? Vamos entender um pouquinho. A política indigenista do Império foi durante o Império Brasileiro, a população indígena ela não foi nem um pouco reconhecida em suas particularidades e nem ao menos respeitada. Então, para a elite política organizada, os indígenas deveriam ser incorporados à nação
por meio de um processo de integração que era marcado pela catequização, tá? E o abandono de todas as tradições culturais de seus povos. Então, havia, além de tudo isso, eles tinham que ter, né, uma política de impor as práticas agrícolas nos territórios indígenas, para que isso fosse reconhecida e a posse dessas terras, descaracterizando aí todas as formas de vida tradicional que era ligada à agricultura, à subsistência ao extrativismo indígena, tá bom? Então, a Constituição, ela outorgada no ano de 1824, não levou nem pouco a consideração a população indígena. Então, ela não citou em nenhum capítulo sobre eles, e as medidas que foram tomadas durante o Império teve por objetivo promover a aculturação deles, ou seja, os povos considerados selvagens deveriam ser civilizados, e assim, gente, os indígenas, eles sofreram com essa situação em todo o Império, tá? Então, embora vivessem no Brasil antes mesmo da chegada dos portugueses, eles não foram reconhecidos como brasileiros, eles foram excluídos da vida política, eles sofreram todas as interferências do Império para que abandonassem suas tradições, eles sofreram também todo tipo de preconceito, porque eles eram vistos como preguiçosos, a cultura inferior. Então, a tentativa de reconhecimento dos aldeamentos, como o caso dos botucos, que viviam no atual estado do Espírito Santo, desagradou muito os fazendeiros locais. Eles estavam sempre interessados em tomar posse das terras ocupadas pelos indígenas. Então, aí está um outro grande conflito. Então, quais eram os conflitos do primeiro reinado? Primeiro reinado, né? A Confederação do Equador. Como que foi isso? A Confederação do Equador foi uma insatisfação que teve com o Império Brasileiro, né? Na grande parte das regiões do país. Então, desde a Revolução Pernambucana, no ano de 1817, a gente viu isso, os pernambucanos, eles mostravam-se descontentes com os altos impostos que eles tinham que pagar para sustentar as despesas do Dom João VI, e a Constituição criada por Dom Pedro I no ano de 1824 reforçou muito esse descontentamento. Então surge aí o primeiro conflito, que é o que é chamado de Confederação do Equador, de 1824. O mapa mostra aí em roxinho as províncias que forneceram a Confederação do Equador, tá? Que é Ceará, parte de Piauí, um pouco da Bahia, um pouco de Minas. E aí a gente tem Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, maior parte. Qual era a tensão? A tensão agravou muito aí na região devido à crise econômica. Então, a independência ela não foi capaz de resolver esse problema, mas, pelo contrário, ela impulsionou o desenvolvimento econômico, né? E a situação política ela foi fundamental para essa articulação, né, da Confederação do Equador. Então, as primeiras movimentações aconteceram em 1822, durante o processo de independência, foram estimulados pelos ideais republicanos da região, e a substituição do chefe da província de Pernambuco na forma arbitrária desencadeou uma rebelião popular. Os revoltosos adotaram o lema religião, independência, união e liberdade e criticaram a bandeira republicana. O movimento rebelde foi liderado por Cipriano José Barata e pelo Frei Caneca, que já tinham participado ativamente na Revolução Pernambucana no ano de 1817, tá? Os dois trabalhavam como jornalistas e coordenavam jornais locais, então eles utilizaram desse recurso para divulgar todas as suas ideias revolucionárias. Aqui tem um retrato do Cipriano Barata e do Frei, tá? Aqui e aqui. Então, os confederados, eles romperam com o governo monárquico, criaram a Confederação do Equador, que incorporou as províncias de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará.
O projeto era consolidar uma república federalista inspirada na Constituição colombiana, que tinha os princípios liberais. No entanto, os proprietários rurais e comerciantes de povos escravizados, eles não gostaram dos rumos populares, abolicionistas da Confederação do Equador, e ele se desentendeu aí com essas lideranças e foi enfraquecendo o movimento por conta disso. Por sua vez, Dom Pedro reagiu ao conflito com violência e, como o Brasil não havia um exército nacional organizado, foram contratados soldados mercenários ingleses que expôs a fragilidade militar do jovem país e no final de 1824 o Império retomou o controle dessas regiões e os líderes foram presos e após o julgamento eles foram executados. Meninos, não vou passar essa atividade aqui de questão 7 a 9, a gente continua com a guerra de Cisplatina na próxima aula, tá? Deu para aproveitar bem aí. Vocês têm perguntas? Dúvidas? Não? Daniel, por que você não fez minha sondagem, Daniel? Sexta-feira? Eu tava sem internet, eu não tava nem em casa. Por isso. Eu fiquei o dia todo fora, a semana toda. Mas você fica aberto até na segunda, porque você não fez ontem, não fez no final de semana. Então, pô, eu tava a final de semana todo fora. Entendi. Tava na casa. Então Aí tá não- bom. Aí quando eu cheguei ainda, eu entrei direto na aula. Não fiz matemática. Entendi, então. Então tá bom. Tenha uma boa tarde. Amanhã, então, a gente se encontra com ciências. Lembrando que quinta-feira nós não teremos aula, porque será o drive-thru lá na escola. Então, vocês vão pegar atividade de quem... Eu não fiz atividade para vocês, porque eu acho que o livro já tem atividade demais, então eu não fiz. Mas aí vocês vão pegar o boletim do primeiro trimestre, tá? Então não faltem. E além de receber uma lembrancinha que vocês vão receber, tanto uma da escola como da professora que representa vocês. Então não faltem não, vão lá buscar, tá bom? Então, a gente se encontra amanhã. Quinta-feira a gente se vê lá na porta da escola, beleza? Tchau, queridos. Até amanhã.